Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com você? Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. Meu nome é Tarcísio. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Jó. Se você tem acompanhado as aulas, você tem visto o que tem acontecido. Como Jó foi reconhecido como Deus, como alguém íntegro, reto, temente a Deus, que se afasta do mal, e o que é incrível, Deus diz assim, não há ninguém na terra comparável a Jó. Gente, isso é um testemunho de excelência grande demais. E esse homem, tão justo, tão íntegro, ele não era perfeito, claro, como todos os homens, um pecador, mas assim, não tinha homem comparável a ele. Por quê? Porque ele era perfeito? Não, porque de fato ele andava em integridade. Ele andava em retidão, ele temia Deus, e quando ele viu o pecado, ele viu o mal, ele se afastava. Um homem comprometido, de tal forma com Deus, que o Senhor diz, não há ninguém comparável a ele. E aqui, meus irmãos, a gente viu que o Jó é atacado pelo inimigo, perde todos os bens, perde a família e perde até a saúde, e ele sofre muito. E no sofrimento dele, Jó é visitado por 3 amigos que realmente o amavam, mas entendem que Jó está passando por tudo aquilo porque ele pecou. E aí eles começam, no lugar de apoiar o amigo, a acusar Jó e dizer, tu é pecador, se arrepende. E isso não foi justo, porque Jó era o mais justo dos homens. Ninguém era comparável a ele, segundo o próprio Deus. E aí a gente vai ver que no livro de Jó, tem o discurso de Jó se defendendo, tem os discursos dos 3 amigos acusando, e a gente viu na lição passada, na lição 11, o discurso do jovem Eliú. Um homem que, ao contrário dos 3 amigos de Jó, no lugar de acusar Jó, ficou apontando para Jó, o Deus Todo-Poderoso. Ainda que Eliú também pensasse que Jó tinha pecado, Eliú se concentrou não em acusar Jó, mas se concentrou em dizer para Jó, Jó que estava sofrendo, olha para Deus, Jó. Olha para Deus, porque Deus é justo, Deus é imparcial. Olha para Deus, porque o Senhor, Ele até no sofrimento fala com a gente. Olha para Deus. É claro que Eliú, com isso, estava querendo chamar Jó ao arrependimento, ou talvez reconhecer o seu pecado, mas é interessante que Eliú estava com foco em Deus. Mas, além dos discursos de Jó, além dos discursos dos 3 amigos, além dos discursos de Eliú, a gente tem no livro de Jó também o discurso do próprio Deus. Porque vai chegar uma hora que Deus vai comparecer diante de Jó, vai se revelar diante de Jó e vai falar com Jó. E aí Deus vai apresentar a sua própria grandeza para Jó. E hoje nós vamos ler, nós vamos estudar, nós vamos apreciar o discurso de Deus. E se foi maravilhoso, as aulas anteriores, onde a gente viu o discurso de Jó, o discurso dos 3 amigos, o discurso de Eliú. Gente, hoje a gente vai ver o discurso do Deus Todo-Poderoso. Então, vai ser bênção. Vamos começar orando no nome de Jesus e vamos pedir a bênção dele. Senhor, hoje é a 12ª aula. Estamos aqui para estudar o que tu falou para Jó. Hoje vamos estudar, Deus, o teu discurso. Senhor, as tuas palavras são palavras de vida eterna. Nós queremos te pedir que no nome de Jesus, o teu Espírito Santo venha sobre nós com graça, com poder e traga, Senhor, mudança de vida e transformação em nós. Abençoa nossas famílias, abençoa a nossa igreja, abençoa nossos pastores e fala conosco agora, Senhor. Ministra vida, no nome de Jesus, que seja um tempo proveitoso de edificação. E assim como tu se revelou para Jó, que tu se revele para a gente. E que a tua grandeza nos transforme, nos toque, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, 12ª lição. Hoje, como foi dito, vamos ver o discurso de Deus. E a lição 12, está no slide,
quando Deus se revela ao homem. E aqui, no primeiro slide, eu queria falar sobre o desejo de Jó. Quando Jó estava sofrendo, ele sabendo, ele olhando para todos os outros homens, e ele percebia, cara, eu andei de forma direita, eu não estou cometendo esse tipo de pecado, eu estou temendo a Deus, eu estou me afastando do mal, tem umas pessoas aqui agora me acusando, meus 3 amigos, que eu estou pecando, mas eu não consigo ver esse pecado, porque eu seria pior do que eles, porque se é verdade que eu estou sofrendo porque eu sou pecador, então todo mundo deve ser melhor do que eu, porque eu sou o que mais sofre. E eu não consigo entender isso. E aí quando Jó não compreende o motivo de estar sofrendo, Jó vai começar a ter o desejo de quê? De encontrar Deus para dizer, ô Deus, o que está acontecendo? Deixa eu te apresentar a minha vida, deixa eu te mostrar como eu estou vivendo, eu não mereço isso não. Jó está querendo se apresentar diante de Deus. Não é que Jó ache que Deus é pouca coisa. Se lembre que Jó é o homem temente a Deus e que se desvia do mal, que anda em integridade e retidão, ao ponto de Deus falar dele, gente, e dizer que ninguém é comparável a Jó. Então Jó era um exemplo de vida para todos nós, naquele tempo e hoje sempre. Jó tinha, no meio do sofrimento dele, ele buscava sair do sofrimento. Então Jó falou, se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, onde encontrar Deus, eu iria à sua habitação, na sua casa, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. O que é que Jó está dizendo? Se eu soubesse onde Deus está, o juiz, eu ia apresentar os meus argumentos em minha vida. Ia mostrar para ele que eu não mereço estar passando isso, que não é certo. Foi por isso que Eliú se chateou. Porque quem pode comparecer diante de Deus, ser declarado justo? Com certeza. Se Jó chegasse diante do Tarcísio, o Tarcísio ia perceber que é um pecador, pecador, pecador. Com certeza, o homem da estatura de Jó, onde o próprio Deus diz, não há ninguém comparável a ele. Qualquer pessoa que Jó pegasse aí se comparando a vida, Jó ia perceber que ele está andando em retidão. Porque afinal, Jó sabia o que ele fazia. Eu, Tarcísio, eu sei dos meus caminhos, eu sei das minhas limitações, eu sei da minha caminhada. Jó também sabe, e Jó é um homem sábio, é um homem que reconhece, se a Bíblia diz, se Deus falou que Jó vê o mal e se afasta do mal, é porque Jó via pessoas pecarem e dizia assim, não vou pecar não vou fazer isso não. Não, mas todo mundo faz. Aí Jó, não, eu não faço não, eu não vou fazer não. E Jó foi tão fiel a Deus que Deus disse que Jó era incomparável. Então, Jó viveu uma vida reta, viveu uma vida íntegra, ao ponto de Deus reconhecer e dizer que ninguém era igual a ele. E aí, Jó com esse pensamento, porque Jó sabe o que é andar em retidão, tanto é que Jó andava. Jó sabe o que é ser íntegro, tanto é que Jó era. Então Jó olha para a vida dele e diz assim, eu estou sofrendo porque pequei? O que foi que eu fiz? E se é porque pequei, então eu teria que pecar mais que todo mundo. Não estou entendendo, eu não estou fazendo essa maldade não. Cadê Deus que eu quero apresentar a minha causa? Eu estou querendo mostrar para você, meu irmão, que Jó era um homem importante para Deus, que Deus não mudou a opinião dele sobre Jó, que Deus, quando vê Jó falando essas coisas, ele compreende que Jó está sofrendo, Deus compreende que Jó não entende como ele, Jó, andando em tanta integridade, tanta retidão, está sofrendo enquanto outras pessoas pecadoras, muitos estão nem aí para Deus, estão bem. Jó não entende e diz, cadê Deus? Eu quero me apresentar no tribunal dele, questionar. Mas, meus irmãos, a verdade mesmo Jó sendo um homem incrível, mesmo Jó comparando com o Tarcísio não é nada perto de Jó. Meu amigo, eu queria ser como Jó. Ainda vou ter que comer muito feijão para crescer, né? Acredito que só mesmo quando eu for arrebatado. Mas, enfim, Jó, ele mesmo sendo esse homem, ele falou uma coisa que não faz muito sentido, que é se apresentar diante de Deus, mostrar os argumentos e mostrar que é certo. Nesse ponto, Jó não está certo. E Deus,
quando vê aquilo, ele não vai condenar Jó, porque Jó continua sendo um homem incrível. Deus vai compreender que é por causa do sofrimento do Jó. Deus vai compreender que Jó foi fiel, e é fiel de uma forma incomparável com todos os outros homens. Ou seja, se você estiver dizendo assim, eu não falaria isso que Jó falou, meu irmão, deixa eu te dizer, o próprio Deus falou que não há ninguém comparável a Jó. Então, quando eu vejo Jó falando isso, eu fico assim, meu Deus, se Jó falou isso, imagino que eu, Tarciso, que não sou digno de desatar a sandália do pé de Jó, porque Jó é excelência, Jó é exemplo. Imagino que eu falaria, eu me tremo diante de mim e digo assim, Senhor, tem misericórdia, pois se até Jó falou essa coisa que não tem muito a ver, imagino que eu falaria, meu irmão, não diminua o poder do sofrimento. E veja como Deus é amoroso, Deus compreende o sofrimento de Jó. Mas mesmo compreendendo, como é que Eliú tinha dito? Que o Senhor fala conosco e nos orienta. O mediador nos dá orientação e fala a nós o que é certo. Como Jó não está certo com relação a isso, e Deus ama Jó, e Jó é incomparável quando a gente compara com os outros homens e diz, não há ninguém semelhante a Jó. Quando Deus vê Jó caindo nesse erro, Deus aparece para Jó e diz assim, Jó, deixa eu te mostrar onde tu está errando. Tarciso, Jó errou? Errou. Ele não é perfeito. Tarciso, então Jó deixou de ser aquele cara que ninguém comparava a ele? Não, Jó continua sendo. Jó é um nível de integridade. E se até Jó erra, eu, Tarciso, com humildade, eu reconheço que preciso da ajuda de Deus para andar em santidade, para resistir ao sofrimento, para conhecer o meu Deus. E Jó agora vai ter uma experiência fabulosa com Deus. Meus irmãos, vamos olhar o slide. Deus vai aparecer para Jó, e olha o que Deus vai falar para Jó. Jó estava atrás de Deus, né, para dizer, Deus, cadê tu que eu vou apresentar a minha causa e vou mostrar que eu estou certo. Pois bem, Deus aparece para Jó, olha o que a Bíblia diz, Jó, capítulo 38, versículo 1, Deus fala e tem poder. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, disse Deus. Meus irmãos, vamos parar por aqui, vamos parar para pensar. Meu irmão, Deus chegou chegando. Deus chegou com tempestade. A Bíblia diz que quando Deus apareceu no Monte Sinai, quando foi dar os 10 mandamentos, o monte pegava fogo, a fumaça subia, o monte tremia, o povo de Israel ficou com medo e disse assim, vamos morrer, o que é isso? Que Deus grandioso! E agora, Deus aparece para Jó no meio de uma tempestade. Deus aparece para Jó manifestando a sua presença e o seu poder diante de Jó. E do meio da tempestade, Deus diz, Tarciso, o que é que Deus falou? Vamos ver agora. Deus fala assim para Jó, meus irmãos. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Tarcísio, não entendi. Deus olha para Jó e falando de Jó, diz assim para Jó, em outras palavras, Jó, quem é tu? Quem é tu que está transformando, escurecendo a verdade das minhas palavras com essas tuas palavras que não faz sentido? Olha o que a Bíblia diz. Quem é esse? Ou seja, quem é tu, Jó, que obscurece o meu conselho? Gente, o conselho de Deus é como uma luz brilhante. E aí Deus está dizendo assim, quem é que está querendo apagar a minha luz? Quem é que está querendo diminuir que eu estou falando a verdade? Quem é que está querendo com as suas palavras obscurecer, apagar um pouco da glória da minha verdade? O que Deus está querendo dizer é, Jó, tu está falando coisa que não é verdade e coisas contrárias à minha palavra, ao meu conselho. A Bíblia, Eliú tinha dito que Deus fala, e Deus fala, com certeza, e falou por meio de Eliú com Jó. E muitas vezes, Eliú chegou para Jó e disse, Jó, presta atenção que Deus fala. E aí agora, o próprio Deus chega diante de Jó e diz assim,
Quem é esse que obscurece o meu conselho? Ou seja, o que eu falo, os conselhos que eu dou, com palavras sem conhecimento? O que Deus está querendo dizer é, Jó, eu sei que não é com má intenção, mas tu está falando coisas que não são verdade porque tu não está sabendo das coisas. Deixa eu te esclarecer, tu falou coisas que tu não sabe, Jó. Jó, tu está falando de coisas que tu não entende. E aí, Tarcísio, continuando o texto diz assim, prepare-se como simples homens, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E aí, Deus fala para Jó, Jó, o negócio é o seguinte, tu falou de coisas que tu não sabe e agora eu vou te mostrar a diferença que tem entre mim, Deus, e tu, Jó, porque tu é um simples homem e eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, Jó, eu vou fazer perguntas e tu vai me responder. Gente, vai começar o discurso de Deus e se segure na cadeira, porque Deus vai falar. E quando Deus fala, é maravilhoso. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas tem certos momentos na Bíblia que o próprio Deus chega para falar. E é incrível, gente, a experiência que Jó vai viver. Porque você imagina, Deus vir conversar com você, Deus vir fazer perguntas e apresentar a sua grandeza e a sua glória. Gente, Jó andou em retidão, andou em integridade, temia a Deus, se afastava do mal, sofreu perseguido pelo inimigo, suportou as acusações dos 3 amigos, mas agora chegou a hora de Jó se encontrar com Deus. De Jó aprender sobre Deus. De Jó perceber que vai acontecer coisa que vale a pena. Então Deus chega para Jó e diz assim, Jó, te prepara, como simples homens, vou fazer pergunta e você me responderá. Responde aí, Jó. E aí Deus fala, onde estava você, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Jó estava dizendo assim, se eu soubesse onde está Deus, eu me apresentaria diante dele e aí eu encheria minha boca com meus argumentos. Ou seja, eu ia ter o que falar diante de Deus. E aí Deus chega diante de Jó e diz assim, Jó, deixa eu te fazer uma pergunta, tu que está com essa intenção de chegar diante de mim cheio de conhecimento e chegar para mim mostrando o que é certo e o que é errado, querendo mostrar que tu não devia estar passando isso, porque tua opinião é diferente da minha. Jó, deixa eu te fazer uma pergunta, Jó. Quando eu, Deus, lancei os alicerces da terra, ou seja, muito antes de eu, Deus, criar a terra, eu estou falando dos alicerces da terra. Uma casa tem alicerce. Antes de construir a casa, tem que construir o alicerce. Aí Deus está dizendo, Jó, antes de eu lançar os alicerces da terra, onde é que tu estava? O que Deus está fazendo é dizendo, Jó, eu sou o Criador. Tu sabe como é que se lança o alicerce da terra? Tu sabe quando é que eu fiz isso? Tu tem noção disso? Olha o meu nível de conhecimento e poder, Jó. Tu quer argumentar comigo? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando eu estava criando a terra, lançando os alicerces da terra, que tu nem sabe quando é que foi, onde tu estava, Jó? Porque eu sei onde tu estava. Eu quero saber se tu sabe. Gente, olha que pergunta. Tarcísio, chega, fiquei com pena de Jó. Meu irmão, não tenha não, você sabe por quê? Porque quando a gente tem um encontro com Deus, Deus sacode a gente. Quando a gente tem encontro com Deus, Deus mostra pra gente que Ele é grande e a gente é pequeno. Mas quando a gente tem encontro com Deus, a gente, depois do encontro com Deus, a gente é transformado. A gente é vivificado. A gente recebe a bênção do Senhor. E o que Jó está tendo é uma aula sobre Deus, com o próprio Deus. Imagine um professor muito bom, capaz de ensinar coisas maravilhosas sobre Deus, que todo mundo fica de queixo aberto, e aí alguém diz assim, pois esse professor vai passar a tarde contigo e vai te dar uma aula particular. Deixa eu te dizer uma coisa, Jó vai receber uma aula sobre Deus, do próprio Deus. Isso é maravilhoso. Isso é privilégio. E Deus vai mostrar para Jó que Jó é um simples homem.
e que ele é grandioso. E isso vai ser um divisor de água na vida de Jó. E aí vamos continuar vendo o discurso de Deus. Deus vai fazer uma pergunta um pouquinho mais fácil. Responde aí, Jó, sobre a terra. Quem marcou, Jó, os limites da terra e as suas dimensões? Vai ver que você sabe. Quem estendeu sobre a terra a linha de medir? Lá em casa estou trocando as janelas, né? E aí, para medir o tamanho na parede da janela nova, o pedreiro pega e abre lá a trena dele, né, de medir, para medir exatamente o tamanho do buraco para o tamanho da janela caber certinho. E aí, é o que Deus está falando. Jó, foi eu que planejei a terra. Eu medi a terra. Que nem, é como se Deus estivesse dizendo assim, sabe quando você vê alguém medindo algo para ficar do tamanho certo? Pois eu medi a terra para ter o tamanho certo que ela tem hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jó. E a minha pergunta é, quem foi que determinou o tamanho da terra? Quem foi que mediu e disse assim, a terra vai ter esse tamanho? Meu irmão, eu sei essa é a resposta. Sabe quem foi que fez isso? Foi Deus. Se a primeira pergunta de Deus é, Jó, onde tu estava quando eu lancei o alicerce da terra? Que eu não sei responder, também não sei onde eu estava. A segunda dá para responder, mas a resposta revela muita coisa. Porque quando Deus pergunta, quem foi que mediu a terra e determinou que ela ia ter esse tamanho? Aí Jó vai ter que responder, foi tu, Deus. Só tu pode fazer isso. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está mostrando que ele é grande. Deus está mostrando que ele é poderoso e incrível. E a aula de Deus sobre Deus não para aí. Vamos ver a continuação do discurso? E aí Deus diz, você faz ideia, Jó, de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Gente, naquele tempo não tinha avião. Então imagina, para viajar só assim 100 quilômetros, 200 quilômetros, demorava mais de um dia. Naquele tempo nem tinham descobrido ainda as Américas, nem se sabia onde o mar acabava. E aí Deus faz uma pergunta para Jó, Jó, tu tem noção de como a terra é grande? Tu tem noção já? E Deus fala isso depois de dizer, foi eu que fiz. E aí, meu amigo, você consegue fazer o planeta Terra para você? Deus fez. Olha o que Deus está mostrando. Deus está mostrando para Jó como ele é grande. Deus está dando aula para Jó sobre Deus. Deus está falando dele. E aí, Deus continua. Em Jó 38, versículo 19, ainda no mesmo slide. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Vixe, Tarcísio, onde mora a luz? Onde está a residência das trevas? Eu não entendi. Gente, Jó é um livro poético. Então, Deus está falando por meio de poesias. Deus está dizendo assim, se a luz tem uma casa, você sabe onde é essa casa? É uma forma de dizer, aonde está a luz mais brilhante que existe? Tu sabe? E aí Deus pergunta, e onde está a residência da treva? É uma forma poética de perguntar, Jó, tu sabe aonde está a treva mais escura que existe? Tu sabe onde está a luz mais brilhante? Onde fica a luz mais brilhante? Tu sabe onde está a treva mais escura? O que Deus está querendo dizer é, eu sei, porque eu sei tudo. Deus está dando uma aula a Jó sobre Deus. E aí Deus continua. Deus fala assim para Jó, gente, olha que linguagem poética, mas que ensino poderoso que Deus dá para Jó. Jó 38, versículo 31, 32. Jó, tu pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Orion. No céu, meus irmãos, tem constelações, estrelas. E ali tem um grupinho de estrelas, ali tem outro grupinho de estrela, ali tem outro grupinho de estrela. E um dos grupos de estrela, constelações, se chama Pleiades. Olha a constelação de Pleiades, aquelas estrelinhas que estão bem ali. Olha aquelas constelações chamadas Orion, aquelas estrelas que estão bem ali. E aí, Deus pergunta para Jó, Jó, tu consegue pegar uma corda e amarrar essas estrelas aí, Jó? Consegue? O que Deus está querendo dizer?
O que Deus está querendo dizer é, Jó, tu não consegue nem alcançar essas estrelas, quanto mais amarrá-las. Eu consigo, porque eu faço o que eu quero. Em linguagem poética, Deus está dizendo assim, Jó, tu consegue colocar essas estrelas, amarrar uma corda e mudar delas para lá? Tirar elas do lugar dali e empurrar para lá? Jó, eu consigo, porque fui eu que as fiz. Gente, Deus está mostrando para Jó o domínio dele sobre a criação, o domínio dele sobre as estrelas. E aí Deus continua. Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Jó, tu consegue pegar e falar para uma ursa e dizer assim, pega os teus filhotes e vai para ali? E a ursa vai? Jó, tu consegue pegar as estrelas e dizer assim, estrelinha, vai para ali, vai. Sai daí, vai para cá. Tu consegue, Jó? Eu sou Deus. Eu consigo. O que Deus está querendo dizer é, Jó, tu tem noção de quem eu sou? Eu sou o Todo-Poderoso, Altíssimo. Eu planejei a terra. Eu determinei o tamanho da terra. Toda a criação se submete a mim. O meu poder é inigualável. O meu conhecimento é inimaginável. Tu tem noção, Jó? Deus dando aula sobre Deus, meus irmãos. Que privilégio! Jó vai sair todo quebradinho, mas vai sair abençoado, aleluia. E aqui vamos ver o próximo coisa que Deus fala. Olha o que Deus fala para Jó. Jó, é você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões, quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita do matagal? Olha o que Deus está dizendo. Jó, você sabia que eu, Deus, eu tenho uma preocupação de garantir que os leões tenham o que comer? Se os leões existem hoje, é porque eu, Deus, planejei algo para eles comer. É porque eu, Deus, planejei que eles teriam uma forma de saciar a fome deles. Lendo o Novo Testamento, a gente vê Jesus falando assim, olhem as aves do céu, pois o Pai alimenta essas aves. E se Ele alimenta até essa ave que está no céu, o que Ele não fará para cuidar de você? Que é muito mais importante que uma ave. Então Jesus já tinha falado que é o Pai que alimenta as aves do céu. É Ele que planeja que haja uma forma das aves comer. Porque senão nenhuma ave existiria, porque nenhuma ave comeria. E aí o próprio Deus está falando assim para o Jó, tu sabe o leão poderoso, Jó? O leão que mata homem, que as pessoas correm? Pois o leão só está vivo porque eu, Deus, dei uma forma para o leão comer. O poderoso leão depende de mim para viver e existir. E aí Deus continua. Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Gente, é Deus que sustenta a vida na terra. O que Deus está querendo dizer é, Jó, sou eu que alimento tudo. Toda a vida depende de mim. Como é que tu vai argumentar comigo, Jó? Gente, que revelação incrível de Deus, sobre Deus, para Jó. E aí Deus continua. Será que o boi selvagem, note bem, é o boi selvagem, meus irmãos, não é aquele boi de curral que a gente sai levando, puxando pela corda, não. É aquele boi selvagem que se você chegar perto, ele vai para cima de você e pode matar uma pessoa com seu chifre. Se você assistir documentários, tem parentes do boi na selva africana que podem matar um leão com chifre, atravessando o leão. E aí Deus fala assim, será que o boi selvagem consentirá, Jó? Será que o boi selvagem aceitaria? Será que o boi selvagem obedeceria a você? E em passar a noite ao lado dos conchos do seu curral? Jó, se tu chegar para um boi selvagem e disser assim, vá lá para o meu curral, fique lá. Será que ele vai obedecer a você? O que Deus está querendo dizer é, se eu falar, ele vai. O que Deus está fazendo é, eu sou Deus e tu és um simples homem, Jó.
O que Deus está fazendo é explicando para Jó que Deus é Deus. Gente, a Bíblia diz que Deus é espírito, e por causa disso, importa que aqueles que adorem a Deus, adorem em espírito e em verdade. Mas eu queria chamar a sua atenção que a Bíblia diz que Deus é espírito, e numa outra parte da Bíblia, ela vai falar assim: as coisas espirituais se conhece, se discerne espiritualmente. Ou seja, se Deus é espírito e eu só consigo entender as coisas espirituais espiritualmente, então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, só dá para entender quem Deus é espiritualmente, não é com a cabeça humana, não. Não é com o intelecto humano, não. Somente se discerne as coisas espirituais espiritualmente, e Deus é espírito. Tarcísio, o que você quer dizer? Eu quero dizer que Deus está falando com Jó. Deus está usando palavras para falar com a mente de Jó, mas esteja certo, meu irmão. Se Deus está dando uma aula para Jó, e Deus está dando uma aula para Jó, nós estamos vendo isso, Deus está revelando Ele mesmo para Jó, Deus sabe que Ele é espírito e que só dá para entender as coisas espirituais espiritualmente. Ou seja, Deus, nesse momento, você pode ter certeza, quando Ele está conversando com Jó, Ele está ministrando o Espírito Santo na vida de Jó, e está abrindo o coração de Jó, está abrindo os olhos espirituais de Jó, para contemplar a grandeza de Deus, para contemplar a sabedoria de Deus, para contemplar a glória de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu estou querendo dizer para você, que a gente lendo aqui essas palavras, a gente fica de queixo aberto, e fica assim: meu Deus, tu é grande demais, meu Deus, tu é grandioso. Tu imagina o Espírito Santo vindo sobre Jó, abrindo a mente de Jó, porque se Deus está querendo se revelar para Jó, esteja certo, Ele não está só falando, Ele está agindo espiritualmente, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É por isso que quando a gente vai começar a nossa aula, a gente gosta de pedir: Espírito Santo, vem nos ensinar a Tua palavra. Espírito Santo, vem nos revelar Deus. Espírito Santo, vem ministrar a palavra de Deus, porque nós temos que depender da ação do Espírito Santo, porque as coisas espirituais só podem ser compreendidas, discernidas espiritualmente, e a coisa mais importante que tem é Deus, e Deus é Espírito. E importa que a gente adore a Deus em espírito e em verdade. Mas aí, Deus continua. E ali Deus está se revelando em glória em meio da tempestade. Deus está se revelando com argumentos diante de Jó. E com certeza Deus está fazendo revelações espirituais para Jó. E aí Deus vai falar assim. Próximo versículo. Jó 39, 19 e 20. É você, Jó, que dá força ao cavalo? Ou veste o seu pescoço com a sua crina tremulante? Meu irmão, se você não viu um cavalo pessoalmente, pelo menos em filme, você viu. E ele tem aquela crina, né? Aquele cabelo que fica aqui na parte de trás do pescoço do cavalo, que fica balançando no vento. E aí Deus diz assim para Jó: Jó, tu já viu aqueles cavalos bonitos correndo? Aqueles cavalos fortes? Deixa eu te fazer uma pergunta. É tu que dá força ao cavalo para ele ser forte daquele jeito? É tu que colocou aquela crina, aquele enfeite bonito, aquele pelo brilhante que fica balançando quando ele corre? É tu, Jó, que fez isso? Deixa eu te fazer outra pergunta, Jó. Você faz o cavalo saltar como gafanhoto, espalhando terror com seu orgulhoso resfolegar? É você, Jó, que faz o cavalo ter aquela força. É enorme o cavalo, mas ele pula alto, Jó, e corre rápido. É tu que faz ele ter todo esse poder, onde ele sai correndo e até a respiração dele é forte. Uma respiração forte que nenhum homem tem. É tu, Jó. O que Deus está dizendo é: Jó, não é bonito? Foi eu que arquitetei o cavalo. Jó, não é forte? Foi eu que fiz o trabalho de engenharia de planejar o cavalo. Jó, eu sou o Criador, eu sou Deus. Tu sabe como eu fiz essas coisas? Tu nem compreende. Pensa bem, Jó. Eu do nada planejei o cavalo. Olha com cuidado. Porque a beleza e a força do cavalo fala de alguém que tem a capacidade de criar algo desse nível. Fui eu. E aí, Deus continua. É graças à inteligência que você tem, Jó,
que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? E Deus fala, é porque você manda que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Olha o que Deus pergunta para Jó. Olha para o falcão. Quem foi que ensinou o falcão a voar, Jó? Porque ele nasce e já vai voando. Ele cresce, cria as peninhas e sai voando. Quem foi que ensinou o falcão a voar? Quem teve a ideia de planejar uma forma para que o falcão consiga voar? Foi tua inteligência, Jó? E aí Deus pega e diz assim, deixa eu te dizer uma coisa. Foi tu que deu ordem à águia para fazer o ninho lá em cima? Foi? Tu consegue mandar a águia fazer o ninho em algum lugar? O que Deus está querendo dizer, meu irmão, para Jó, e ele está dizendo, Jó, foi eu que planejei uma forma do falcão voar. Sabe a águia que faz o ninho lá em cima? Foi eu que mandei. Domínio, meu irmão, total sobre a criação. O que Deus está mostrando é dizendo, tem que ser muito inteligente para ensinar o falcão a voar. E foi eu. A inteligência de Deus. E Deus também pega e diz assim, tem que ter muita autoridade para dizer para a águia, um animal tão grandioso, onde ele vai fazer seu ninho. Foi eu que mandei, Jó. Meu irmão, olha a aula que Jó está recebendo de Deus. E aí, Deus continua e fala para Jó, aquele que contende com Todo-Poderoso pode repreendê-lo? Jó, tu que está contendendo comigo, que está falando que quer me encontrar para argumentar comigo, tu pode me repreender, Jó? Olha a pergunta de Deus, aquele que contende com Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Vai, Jó, fala agora, se tu tem condição de debater comigo. Meu irmão, depois que Deus mostra que tem inteligência, que ensinou o falcão a voar, que mediu a terra, que planejou o cavalo, que fez ele ser forte, com a crina, bonito, que ordenou onde a águia faça o seu ninho, que sustenta o leão, com comida, que ouve também o pedido de alimento dos pequenos corvos, dos pequenos filhotes de corvos. E aí Deus pega e diz, tu pode contender comigo, debater comigo, argumentar comigo, Jó? Na tradução do Tarcísio, é sério? Tem certeza? Gente, vou ler de novo. Olha a pergunta de Deus para Jó. Aquele que contende com Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então, meu irmão, aí agora vem a resposta de Jó. Gente, Jó vai responder. O que você diria para Deus no lugar de Jó? Vamos ver a resposta de Jó. Meu irmão, eu não sei nem se eu teria coragem de abrir a boca. Mas Jó ainda abriu a boca. Olha o que Jó vai falar. Sou indigno. Gente, olha que profundo. Jó percebeu como Deus é grande e como ele é pequeno. A primeira coisa que ele falou para Jó, sou indigno. E continuou, como eu posso te responder, Deus? Eu sou indigno. Como é que eu posso falar contigo? Eu sou indigno. Note, o Jó que antes estava dizendo, cadê Deus para argumentar com ele? Agora está dizendo assim, sou indigno. Como posso eu te responder? Deus diz, me responda. Aí Jó pega e diz, como eu posso te responder? Sou indigno, tu é grande demais. Que é isso? E aí Jó continua, põe as mãos sobre a minha boca. Põe as mãos sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas eu não digo mais nada. Eu entendi, Deus. Eu não vou falar mais nada. Meu irmão, sabe o que é isso?
É um homem se quebrantando diante de Deus e conhecendo quem Deus é. É o homem se quebrantando diante de Deus, se encontrando com o Senhor dos Senhores e mantendo a relação com Deus. Imagine esse homem incomparável com todos os outros, que era íntegro, que era reto, que era temente a Deus, que se desvia do mal. Ele agora quebrantado diante de Deus e dizendo, sou indigno. A relação que ele está desenvolvendo agora com Deus. Meu irmão, que nós também tenhamos revelações de Deus, onde a gente se quebre diante de Deus, que a gente perceba que nós somos indignos, que nós somos simples homens, que nós ponhamos a mão na nossa boca e tiremos apenas para adorá-lo e louvá-lo, que a gente tenha essa graça de ter uma relação com Deus e de conhecê-lo. E aí, o texto continua. Depois, o Senhor falou a Jó no meio da tempestade. Deus continuou falando. Prepara-se como simples homens que tu é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. O que é que Deus está dizendo? Pois Jó, não acabei de falar ainda não. Eu tenho mais umas perguntinhas para fazer. Fica aí de pé, meu amigo. Não acabou não. Eu, Deus, vou continuar a minha aula sobre Deus. Prepara-te, porque eu vou fazer mais perguntas e eu quero ouvir o que tu vai dizer. Meu irmão, lá vem Deus. Olha o que Deus vai falar. Você vai pôr em dúvida a minha justiça, Jó? Vai condenar-me para tu se justificar? É sério? Que tu está querendo se apresentar diante de mim, argumentar para dizer que tu é justo diante de mim? Jó, tu vai pôr em dúvida a minha justiça? Tu vai abrir palavras sem conhecimento e obscurecer o meu conselho? Deixa eu te fazer uma pergunta, Jó. O texto continua. Seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Meu irmão, imagina a tempestade, Deus falando, tudo tremendo e Deus perguntando assim, a tua voz é como a minha? Pode trovejar? O teu braço é forte como o meu, que criou a terra? Jó, tu vai pôr em dúvida a minha justiça? Irmão, muitas vezes falta a gente a percepção de quem Deus é. Muitas pessoas chegam diante de Deus cheias de direitos, sentindo injustiçada por Deus. Algumas pessoas, no meio do sofrimento, chegam a falar coisas do tipo, eu não perdoo Deus. Meu irmão, você está precisando ter uma aula sobre Deus com Deus e aprender quem Deus é. Se quebrante diante de Deus e reconheça a soberania do Senhor. Gente, estamos estudando o discurso de Deus e não acabou não, tem mais coisa. E é bênção. Vamos ver. Olha o que Deus fala. Adorne-se então, Jó. Jó, se você tem uma voz que troveja como a minha, se teu braço é forte como o meu, se tu tem poder como eu, então faz o seguinte, adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. No livro de Isaías, na hora que Isaías tem uma visão de Deus, no ano do rei Uzias, Isaías tem uma visão de Deus e tem a visão de Deus entronizado no trono. E aí vai ter os serafins, com 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem o seu corpo e com 2 voam. E os serafins, eles vão gritar uns com os outros, dizendo assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. E eles não param de falar e de gritar um com o outro falando. Meu irmão, a visão que eu tenho é como se um anjo estivesse assim falando pro outro, tu tá entendendo? Tu não tá entendendo, ele é santo. E aí, a visão de Deus é tão grande que até mesmo os serafins, eles cobrem o rosto e se vestem, porque não são dignos de estarem na presença do Deus Todo-Poderoso, naquele trono que brilha. E aí Deus é maravilhoso. E Deus diz assim para Jó, Jó, se tu tem a minha força, Jó, se tu tem a minha voz que troveja, se tu tem do mesmo nível que eu, para poder argumentar comigo, então faz o seguinte, se adorna de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra, que eu quero ver. Cadê teu trono?
E aí, Deus continua. Jó, tu tens como julgar o mundo? Olha o que Deus diz. Derrame, Jó, a fúria da sua ira. Olhe para todo orgulhoso, todo ímpio, todo homem orgulhoso, e lance ele fora da terra. Olhe para todos os orgulhosos e humilhe eles. Esmague os ímpios onde estiverem, Jó. Tu tem a minha força, Jó? Tu tem a minha voz? Tu tem o meu trono? Para fazer o seguinte: humilha todos os orgulhosos da terra. Esmaga os homens ímpios e injustos do mundo. Faz isso. E aí Deus continua. Enterre todos esses ímpios e orgulhosos juntos no pó. Encubra o rosto deles no túmulo. Tira a vida deles. Então, Jó, se você agora, nesse momento, conseguir humilhar todos os orgulhosos, destruir todos os ímpios, levar todos eles à morte, se tu conseguir fazer isso agora, Jó, aí Deus diz, então eu, Deus, admitirei que a sua mão direita, que o teu próprio braço pode salvar você. O que Deus está querendo dizer é, só eu, Deus, pode salvar pessoas. Só eu, o Senhor, resgato vidas. Como ele o disse na nossa aula anterior, ao mediador, o mensageiro de Deus, que chega para Deus intercedendo por nós e diz, poupe-o, porque eu tenho um resgate por ele. Eu tenho um sacrifício que restaura a ele do pecado dele. E aí Deus diz assim, Jó, só quem pode salvar o homem é aquele que tem poder para condená-lo. Portanto, Jó, condena o pecador, e aí eu saberei que tu tem poder para salvar a si mesmo. O que Deus está dizendo é, só pode salvar o homem a mesma pessoa que tem poder para condená-lo. Então, Jó, condene os pecadores, e aí eu reconhecerei e admitirei que tu tem poder para salvar a si mesmo. O que Deus está querendo dizer, Jó, eu é que tenho poder para condenar as pessoas, e só eu tenho poder para salvá-las. Toda salvação, irmão, parte de Deus. E toda condenação eterna virá também um dia do tribunal de Deus. É claro que Deus não está esperando que Jó prove, pois só Deus é Deus. E aí Deus continua. Você consegue pescar com anzol o Leviatã? Leviatã, meus irmãos, era um monstro lendário, fabuloso, impossível de ser dominado. E aí Deus pega e diz assim, sabe o Leviatã? Tarcísio, eu não sei o que é Leviatã. Então vamos dizer um outro monstro lendário que talvez você conheça. Aparece em filmes, dragão. Já viu dragão em filme? Vamos dizer que Deus falasse assim, seu nome, vamos dizer que seja Maria, José, Carlos. Tu sabe dragão? Tu consegue pegar um dragão com um anzol de pescar peixe? É isso que Deus estava falando, porque Jó tinha ouvido falar do Leviatã, esse animal enorme, perigoso, lendário. E aí Deus diz assim, sabe o Leviatã? Tu consegue pescar ele com anzol? Ou prender a sua língua com a corda? Consegue passar um cordão pelo nariz do Leviatã? Ou atravessar seu queixo com um gancho? Tu consegue, Jó? Eu consigo, eu, Deus. Meus irmãos, olha esse slide aí. Eita! E agora? Como é que Jó reage diante disso? Como é que você ficaria diante de Deus, diante de uma aula dessa, de Deus falando sobre quem Ele é, meu irmão? Tarcísio, eu estou até com pena de Jó, meu irmão. Uma aula dessa até pode doer, mas ela produz vida. A Bíblia diz, fiéis são as feridas feitas por quem ama. E acredite, Deus está ministrando vida na vida de Jó. Deus está elevando a relação de Jó a um novo nível com ele. Essa conversa vai ser motivo de adoração durante toda a eternidade na boca de Jó. Porque ele está aprendendo sobre o próprio Deus. Gente, ele está aprendendo sobre Deus com o próprio Deus. Ele está tendo o privilégio de receber uma aula sobre Deus do próprio Deus. Quem pode falar mais sobre Deus do que o próprio Deus? E aí, olha a reação de Jó. Então Jó responde ao Senhor. Deus, eu sei que tu pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia!
Gente, olha o que Jó falou diante da revelação de Deus. Deus, tu pode fazer tudo. Quem pode te impedir? Nenhum plano teu pode ser frustrado. Gente, isso é a mais pura e perfeita adoração. E aí, Jó reconhece a grandeza de Deus, falando: Deus, tu pode tudo e nenhum plano teu pode ser frustrado. E Jó continua: tu perguntaste, Deus, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Tu perguntou para mim, quem sou eu? Pois Deus, certo é que falei de coisas que eu não entendia. E aí Jó diz por quê? Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó diz assim: Deus, eu sabia que tu era grande, mas com a tua aula agora, o que é isso? Eu não sabia de nada. Eu não tinha como conhecer coisas tão grandiosas. Que bênção, meus irmãos. Jó reconhece a grandeza de Deus e Jó agora cai em si, dizendo: Deus, eu não sabia. É maravilhoso demais. E aí Jó continua: tu disseste, Deus, agora escute e eu falarei. Vou fazer pergunta e você me responderá. Jó está pensando no desafio de Deus. Me responda. E aí Jó diz: Deus, tu falou para eu responder. Deixa eu te dizer uma coisa. Jó, Deus, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Jó está dizendo assim: Deus, depois da tua aula, deixa eu falar uma coisa que eu aprendi. Antes, o que eu sabia de ti era como se fosse apenas um som. E agora, o que eu sei de ti é como se eu estivesse te vendo. Eu estou tendo uma revelação maravilhosa e grande de ti. E aí Jó continua: por isso, Deus, eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Eu me quebranto diante de ti. Não tem como alguém argumentar contigo. Eu tinha dito que queria aparecer diante de ti e argumentar. Deus, eu me arrependo no pó e na cinza. Tu é grande demais. Tu é maravilhoso demais. Tu é quem dá vida. A salvação vem de ti. Como tu mesmo disse, eu não tenho poder nem para condenar, nem para salvar. Me salva. Me salva. Me salva. Meu irmão, eu queria terminar a aula de agora com a oração. Tarcísio, qual é a sua oração? A minha oração é que, assim como Jó, eu reconheça a grandeza de Deus. Deus, que eu caia em si também e veja como eu sou pequeno diante de ti. Que eu veja como tu é grande e que eu caia em si e veja como eu sou pequeno. Deus, a minha oração é que eu conheça mais da tua pessoa. Vem me dar uma aula também sobre Deus. Vem me ensinar sobre quem tu és. Porque assim como Jó, eu quero também falar assim: Deus, antes é como se eu apenas conhecesse o som de uma voz. Agora eu estou te vendo. Vem me ensinar sobre ti, Senhor. E finalmente, Deus, eu quero me quebrantar diante de ti como Jó, em gratidão, e te adorar, em espírito e em verdade. Meu irmão, essa é a minha oração. E eu convido você a também fazer essa oração e buscar conhecer a Deus. Como Jó passou a conhecer a Deus depois dessa aula que Deus deu sobre Deus. Vamos orar? Pai, Senhor, eis aqui a minha oração. Quero aprender de ti. Quero ver como tu é grande. Quero perceber como sou pequeno. Senhor, eu quero ter uma relação viva contigo. Eu quero te adorar. Tem os irmãos em casa, as irmãs, que estão agora orando também e dizendo que precisam de ti, que precisam de salvação. Senhor, confessamos, precisamos de ti. Não temos poder nem para condenar, nem para salvar. E precisamos da tua salvação. Precisamos dar esse mediador, que Eliú falou,
que chega diante de Deus e fala, poupa-o. Já existe um resgate. Ah, Jesus, intercede pela gente e ensina-nos sobre o Pai. No nome de Jesus, abençoa a nossa igreja, pastor, família. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, acabamos a 12ª aula. Vimos já os discursos de Jó, os discursos dos 3 amigos. Na aula anterior vimos o discurso de Eliú. Hoje vemos o discurso de Deus. Mas a história de Jó não acaba com ele doente, sem nenhum bem e com a família destruída. Deus é Deus de vida e vai restaurar ele. E eu convido a você a vir aqui para assistir a 13ª aula, no próximo domingo, que nós vamos falar da restauração de Jó. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.